Olá pessoal, saudações apologética. Quem assistiu o primeiro vídeo, vocês viram que a gente falou sobre a embriaguez e a posição bíblica sobre o uso do vinho. Agora nós vamos aprofundar o entendimento sobre o simbolismo do vinho na escritura, diferenciando o vinho fermentado do vinho não fermentado e compreender o que ele representa na ceia do Senhor e na vida espiritual de cada um de nós, de cada crente. Primeiro ponto que eu coloquei, vamos falar sobre a simbologia do vinho na escritura, o símbolo do vinho. Por exemplo, desde o Antigo Testamento, o vinho aparece como um símbolo de alegria, celebração, de bênção, mas também como figura do juízo e da corrupção quando ele é fermentado. Juízes capítulo 9, versículo 13, está escrito o seguinte: porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria pairar sobre as aves? Olha só, a palavra mosto vem do hebraico tirosh, que significa suco fresco da uva, não fermentado. Ele representa a alegria pura e santa, não corrompida pela fermentação, vamos dizer o seguinte, que é um símbolo da presença e da alegria do Espírito Santo. Já o vinho fermentado, a palavra hebraica é yain, que é em hebraico, e em várias passagens ela tem uma figura da ira e também do juízo de Deus. Então em Jeremias capítulo 25, versículo 15, está escrito o seguinte: porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel, toma da minha mão este cálice, o vinho do furor, e faze beber dele todas as nações a quais eu te envio. Assim, irmãos, o vinho puro e novo representa a vida e a comunhão com Deus, enquanto o vinho fermentado representa a corrupção e o juízo. A fermentação é como símbolo do pecado. Na linguagem bíblica, o fermento é frequentemente usado como símbolo do pecado e também da corrupção e da falsidade. Mateus capítulo 16, versículo 6, Jesus disse o seguinte: de cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Veja, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Veja só, o fermento, portanto, é uma figura simbólica do pecado, que age silenciosamente, corrompendo toda a massa. Aplicando esse princípio, o vinho fermentado não poderia representar o sangue de Jesus puro na Santa Ceia, de maneira alguma. É por isso que o vinho na ceia do Senhor, em Mateus capítulo 26, versículo 27 e 29, está escrito: e tomando o cálice e dando-lhe graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Observe, irmãos, que Jesus não usa a palavra vinho, mas fruto da vide. E isso é importante, por quê? Ele não especifica o vinho fermentado, mas o suco puro da uva, símbolo perfeito do sangue sem corrupção. Aí sim, o sangue de Cristo, a gente sabe que é puro, sem pecado, sem fermento. Portanto, o cálice da ceia representa o vinho novo, a vida incorruptível que ele nos ofereceu. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, vai estar escrito o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, não tem fermento, não é uma coisa fermentada. Santo, vamos fazer essa comparação, o vinho novo e o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 13 até o 15,
vai estar escrito o seguinte: quando isto acontecia, um zombava e dizia: estão cheios de mosto. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: estes homens não estão embriagados como vós pensais. Ou seja, no Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado, as pessoas confundiram a alegria espiritual com a embriaguez. Mas Pedro esclarece: o que os enchia não era um vinho fermentado, mas um vinho novo, do Espírito Santo. E o que poderia alegrar, ou seja, o poder e a alegria pura de Deus, uma coisa pura, nova. Essa relação entre o vinho novo e o Espírito Santo é um contraste teológico, direto com a embriaguez carnal. Enquanto o vinho físico tira o controle, o Espírito Santo dá domínio próprio à pessoa. Ele enche o homem de sabedoria. O homem consegue se dominar. Então, em Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo escreveu dizendo o seguinte: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Então, o vinho fermentado e o juízo de Deus. Como é isso? Veja só, o vinho fermentado na literatura profética simboliza o cálice da ira de Deus. Ele representa a corrupção moral e espiritual do mundo. Em Apocalipse, por exemplo, Apocalipse capítulo 14, versículo 10, vai estar escrito assim: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, anjos e diante do Cordeiro. Olha só, o contraste é nítido. O vinho novo, que é puro, sem fermento, é símbolo de vida e comunhão com Deus. O vinho fermentado, que é um vinho corrompido, botando-se o pecado, é símbolo de ira e condenação. Então, o vinho fermentado, ele representa o pecado. Cristo, o verdadeiro vinho. Nós sabemos que realmente é assim. Então, se nós abrir a Bíblia em João capítulo 1, capítulo 15, versículo 1, está escrito: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então Jesus se representa como a videira verdadeira, o único fruto puro, a fonte da vida espiritual. Quem dele se alimentar, de quem se alimenta de Jesus e bebe o vinho novo do reino, o poder do Espírito Santo e a comunhão, tem comunhão com o Pai. É isso mesmo. Então, Mateus capítulo 9, versículo 17, vai estar escrito o seguinte: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e torna-se em vinho, ou seja, o vinho. E os odres se perdem, mas deitar-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Veja só, não se pode misturar. O vinho novo aqui é a nova vida em Cristo, que não pode ser contida em odres velhos. Estruturas carnais, tradicionais, humanas ou natureza pecaminosa. Entendeu? Então a Bíblia, irmão, ela apresenta dois tipos de vinho com significados espirituais distintos. O vinho novo, que significa puro e sem fermento, que é o símbolo da vida e de alegria e santidade no Espírito Santo, e o vinho fermentado, que é o símbolo de corrupção, juízo, de embriaguez espiritual, pessoas que não têm domínio, pessoas que estão impuros. Assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês é clara: o cristão é chamado a viver do vinho novo do Espírito e do Espírito Santo, afastando-se de tudo que se corrompe, escraviza ou contamina a alma da pessoa. Veja só, Provérbios capítulo 23 e versículo 31 até o 32, está escrito: não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará com a cobra e morderá com os bacílicos. Olha, o vinho terreno embriaga-se e destrói. O vinho celestial, que é o Espírito Santo, enche e transforma e santifica.
tá bom? Então tem essa comparação, eu quis trazer isso para mostrar para vocês que o vinho fermentado, ele tem também uma representação do fermento, o pecado, e isso também representa também a ira de Deus sobre aquelas pessoas que vivem nessa vida de pecado. E o vinho novo, que não é fermentado, ela representa a alegria, paz no Espírito Santo, tá bom? Eu quero pedir para vocês se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, compartilha, comenta aí de onde você está assistindo e nos ajuda aí, tá bom? Valeu, até a próxima.